Eu nem vou falar quem que vai começar aqui, né, Diegão? Vamos falar o seguinte, a gente vai passar a bola para as mulheres, né, cara? Eu vou deixar a Déia aí falar primeiro, se apresentar, depois você manda ver, Vamos lá, beleza? vamos lá, vamos lá. Fica à vontade, Déia. Tá bom. Boa noite a todos novamente. Meu nome é Elissandria, conhecida como Deia pelos amigos. Eu sou formada em administração de empresas e ingressei na área de logística, né? Tenho experiência há 15 anos nessa área. Inicialmente eu comecei em suprimentos, que é a área que eu tive mais afinidade, né? Trabalhei por 5 anos nessa área, inicialmente na Schaeffler. A empresa decidiu para o interior, eu decidi ficar e ingressei na área de transporte na Panalpina. Fiquei lá por 5 anos e meio, um mundo completamente diferente, desafiador, mas muito interessante. Aprendi muito lá. E aí me vi naquela crise de 2015, meados de 2015, muita gente vai lembrar, e que foi uma crise muito grande. Fui uma das desempregadas daquela época, me vi desempregada depois de 10 anos trabalhando direto. E para mim foi muito difícil, a gente vai falar com mais calma sobre isso, né, Reinaldo? E aí teve todo um período de transição e hoje eu voltei para a área que eu gosto, que é de suprimentos, a área onde eu me sinto realizada. Batalhei, consegui, muito com a ajuda do Reinaldo, mas a gente vai falar com calma. E hoje eu estou há 2 anos e meio nessa área que eu gosto e na Bombril, né? Então, trabalho com o que eu gosto do ambiente que eu trabalho, gosto de trabalhar com as pessoas com quem eu trabalho, e principalmente porque eu consigo executar o que me atrai mais, que é agregar valor na vida das pessoas. A gente viu isso bastante no treinamento, então eu consigo executar o que eu gosto, mas fazer diferença na vida das pessoas que trabalham comigo. Então, isso para mim é realizador hoje, é com isso que eu fico feliz, assim. Hoje eu estou feliz. Mas a gente vai falar do período mais complicado aí A no gente vai final. chegar lá. Pessoal, vocês estão fazendo, daqui a pouco o Diego vai falar, mas vocês estão vendo uma coisa, cara? Pô, hoje eu estou fazendo o que eu gosto. Hoje entrou, era ou antes não estava, agora está, entendeu, gente? É isso que eu quero que aconteça com vocês também, porque é isso que vai dar gás, é isso que vai trazer tesão para vocês continuarem a jornada. Beleza? A gente vai continuar aí, logo, logo. Vai lá, Diegão, manda bala, meu amigo. Opa, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para compartilhar muitas coisas boas, né? Então, meu nome é Diego Pirola, eu tenho 36 anos. Falar um pouquinho da minha carreira, né? Eu vim de uma formação de bacharel em tecnologia, em sistemas da informação, fiz MBA em governança de TI, e comecei minha carreira pautado em tecnologia, em suporte no início lá. Depois de 6 meses, acabei virando desenvolvedor. Aí fui desenvolvedor durante um tempo, fui analista de sistemas. E depois eu comecei a ir para o lado de gerenciamento de projetos. Fiquei alguns anos gerenciando grandes projetos de tecnologia em grandes empresas de data center e de desenvolvimento de software. E depois passei por uma fase transitória aí que foi bem ali na época que eu estava mudando o sentido ali que eu conheci o Reinaldo, que é quando eu passei para atuar como um agilista, né? Hoje eu sou um coach ágil e aí eu acabo ajudando aí as pessoas, os times das pessoas, as empresas a se desenvolverem melhor, a trabalhar melhor, a terem mais colaboração, a trabalharem com mais felicidade. Então isso acabou sendo uma transformação extrema na minha vida, porque até como a gente estava comentando agora há pouco, a gente passa a fazer coisas que realmente se identificam, né, e que demonstram o para que a gente veio, né. Então, hoje eu estou trabalhando então com agilidade, em paralelo também trabalho com tecnologias de inovação, aí blockchain, o Reinaldo sabe. A gente tem uma startup aí de tecnologia voltada para a área da saúde. Então a vida é bem cheia de coisas aí, bem emocionante. Isso aí. Boa, boa. Vamos voltar para a Déia, então. Ô, Déia, fala aqui para gente, né? Para todo mundo que está aqui assistindo, obviamente. Quando você chegou até mim, como que você estava? Eu sei, óbvio, como é que você estava, mas passa para a galera o que estava passando dentro da sua cabeça, Uhum. é, como que você estava conduzindo sua vida profissional, obviamente. Se você quiser comentar pessoal, fica à vontade. Uhum. Como que estava o cenário? Então, eu
por natureza, eu sou uma pessoa, e até por histórico de vida, uma pessoa acostumada a suprir tudo em casa. Então, isso explica um pouquinho como eu cheguei aí. Então, desde nova, desde o primeiro emprego, enfim, pais separados, então, eu e meus irmãos, somos acostumados a suprir tudo em casa. Então, assim, na minha mente, sempre seria assim. Eu não me via numa situação de fragilidade, sempre de suprir, né? Então, quando aconteceu aquela crise, eu me vi desempregada. Primeiro, eu entrei em pânico, né? E aí, por um período de 1 ano, eu trabalhei no mercado informal porque eu não estava conseguindo voltar para o mercado. Depois eu entendi por quê, mas enfim. Então, eu estava numa busca louca de emprego. Tentei, a princípio, voltar para a minha área, mas desesperadamente estava procurando qualquer trabalho. Eu queria suprir a parte financeira na minha casa. Então, eu já não estava em busca de algo na minha área. Eu queria trabalhar e pronto. Eu ou era útil trabalhando ou era inútil sem trabalho. Então, a minha cabeça se dividia dessa forma. E aí, ao longo de 1 ano, eu trabalhei na área informal, trabalhei em restaurante, que é completamente fora da minha área. E aí, cheguei até a ser gerente de um restaurante, mas eu não estava feliz. Eu tinha muita vontade de voltar para a minha área. Mas tudo que eu fazia me trazia para mais longe, me fazia ficar mais longe. E nesse processo de 1 ano, foi afetando minha autoestima, eu já não estava mais acreditando que eu realmente conseguiria voltar. Então, quando eu cheguei aí, eu estava desacreditada até no meu histórico profissional de 10 anos que eu tinha na época, né? Então, eu estava achando que eu tinha escolhido a carreira errada, que eu tinha tomado as decisões erradas. Por que eu fui para a área de logística, apesar de saber que eu amava aquilo, né? Voltei até anos atrás, por que eu não tinha me formado como professora, porque eu tenho histórico no magistério. Então, comecei a me perguntar tudo e achava que eu tinha feito tudo errado durante aquele período todo. Por isso que eu estava desempregada e já não tinha mais confiança no meu profissional. Então, eu já procurava emprego desanimada, não estava, né, já não acreditava mais que eu fosse conseguir. Quando eu cheguei, depois de 1 ano desempregada, teve a oportunidade de eu conhecer o Reinaldo, a gente começar a trabalhar junto, né? E eu cheguei completamente para baixo, desacreditada, achava que eu queria conseguir qualquer emprego e eu não acreditava que eu ia voltar mais para a área que eu realmente queria. Então, eu voltei bem mal, assim. E até quando eu cheguei na primeira atividade, no primeiro dia, né, ele viu que eu não estava tão bem, e aí a gente começou a falar de motivação, começou a falar de coisas para que eu me motivasse em conhecer mais o meu profissional, entender a importância da minha história profissional, e de que ir buscar o que eu realmente queria. Então, isso inicialmente foi impacto. Falei, eu não quero buscar o que eu quero trabalhar. Eu preciso sustentar minha casa. Então, eu não tinha a mente aberta para, quanto menos procurar algo que eu gostasse de fazer. Falei assim, quem dirá isso, né? Eu não consigo nem emprego, quanto menos eu procuro várias vagas e não encontro nada. Então, depois eu entendi que eu estava fazendo do jeito errado, né? Desesperador, enfim. Mas eu cheguei bem para baixo, assim, bem para baixo, desacreditada totalmente em mim, assim. E quem me conhece, eu sou uma pessoa muito otimista, de incentivar, de colocar as pessoas para frente, de acreditar, de ter confiança. Isso estava lá embaixo. Eu não acreditava mais em nada e eu estava realmente desesperada quando eu cheguei. E é muito comum, né, Deia? Isso. Bom, alguém que está aqui já vai se identificar com o que ela falou. Ah, qualquer coisa. Por isso que eu brigo com vocês, gente, no bom sentido aqui. Qualquer coisa serve o cacete. Perdão da palavra, quem vocês aqui não serve, cara. Não é qualquer coisa. Qualquer coisa. Você viu o que aconteceu com a Deia? Você viu? E depois, óbvio, a gente vai entrar aqui no que aconteceu ao longo do processo ou depois. Mas ela estava também achando que qualquer coisa servia, qualquer emprego, e aí começou a se subestimar. Olha que terrível isso, né? Jogar fora, achar que estava na carreira errada. Não, pelo amor de Deus, por isso tem que ter o pé no chão, ó, seguir em frente, ativar, né? Se automotivar, que foi o que aconteceu com ela. Opa, peraí, tem algo errado. Acho que eu não estou enxergando muito bem as coisas aqui de forma clara. Que foi o que aconteceu. Excelente ideia. Muito bem. Agora eu quero ver o do Diego. O Diego é um pouco diferente, né? O Diego ele não estava desempregado, Diego, né? Mas ele tinha algumas indefinições aí, como ele já começou a iniciar. Mas fala aí, Diego, como que foi, cara, que você chegou até mim também? Mesma coisa. Quais eram as principais dúvidas que você tinha? Cara, na verdade, quando eu te procurei,
em teoria, foi uma grande inquietação pessoal, né? Porque trabalhando na área de tecnologia, na época eu estava mais focado em gerenciamento de projetos e estava começando a fazer uma transição já. Tinha uma inquietação muito grande, até por conta do estresse que a gente vive do dia a dia, trabalhando com tecnologia, com projetos que são grandes. Você veio da área de tecnologia, Reinaldo, então você sabe do que a gente está falando, né? Uma das profissões mais estressantes que existe. E eu não estava mais me encontrando, né, com um preparo bom, entre aspas, as certificações mais importantes de gerenciamento de projetos estavam comigo, os conhecimentos estavam comigo, eu estava indo em faculdade ensinar a galera, e assim, não estava me sentindo bem, né, porque eu estava realmente em ambientes onde eu estava bastante pressionado, né, e nessa época eu já estava estudando novas tecnologias ali desde metade de 2016, e eu estava com muita dúvida na cabeça, eu não sabia como eu tocava a minha profissão e como eu começava a trabalhar com uma tecnologia de inovação, de modo que eu não deixasse a minha profissão, mas que eu construísse pontes para poder desenvolver isso, né? E aí, fora isso, eu tinha grandes inquietações pessoais relacionadas à inteligência emocional também, né? Então, assim, isso era uma coisa que me perseguia o tempo inteiro, né? Então, eu era o cara do toma lá da cá, né? O cara que não levava desaforo para casa, o cara que entrava numa reunião lá e se sentisse de alguma maneira ofendido, ou entrava na discussão e colocava meus argumentos e não entendia muito bem como que cada ser humano funciona, como que cada um tem o seu perfil, como que cada um estabelece o seu comportamento. Então a minha inquietação era essa, eu falava, caramba, não é possível, eu vou bem, chega num ponto, começam alguns conflitos, mas o que acontece, né? E aí, assim, quem conhece um pouco de mundo de tecnologia ou de agilidade, sabe que para você ser um coach ágil, você tem que ter uma resiliência altíssima, né? Então eu brinco com a galera que o processo foi um divisor de águas, né? Eu posso dizer que a inteligência emocional teve uma transformação. Eu não vou para o final agora, mas só para dar um insight dizendo assim, o que me incomodava, né? Me incomodava não era o trabalho, era as questões pessoais, era o estresse, e eu queria me encontrar nesse sentido, né? Não, excelente, legal. E aí a gente vai entrar um pouco agora no processo, né, de cada um aqui. Pessoal, vocês estão vendo que são duas pessoas diferentes, né? Duas pessoas transformadas de forma diferente aqui nas suas mudanças de carreira, né? Só para compilar, a Déia estava num outro emprego fora da área. O Diego, ele até estava na área dele, mas estava no lugar errado, né? No lugar errado e talvez, né? E como ele comentou, a questão do comportamento, estouradão, né? O Diego é de muita ação, né? Já sei disso. Muita ação, né? Então, cara, toma lá da cara. E para controlar, obviamente, quando você é de muita ação, às vezes tem que ter um controle aí bacana das emoções para não deixar elas tomar conta da a flor da pele aí, né? Então vamos lá, vamos voltar para a Déia aqui. Déia, me fala o seguinte: durante o processo, você falou lá que estava com, poxa, eu cabisbaixa, desmotivada, né? Eu lembro disso daí, você desmotivada mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Como que eu vou motivar essa. Não, eu não motivo, né? Mas como que eu vou colocar o isqueiro lá, né? Ativar ela e falar com que ela puxa. Eu sou foda, né? Mais ou menos isso. Eu consigo. E aí veio o processo. Eu quero que você fale como que foi, e pode falar os altos e baixos aqui, porque acontece, a gente sabe disso, né? Uma hora a gente tá bem, outra hora cai, outra hora tá bem, outra hora cai, manda bala, fala pro pessoal. Então, inicialmente, no primeiro dia, eu já, conversando com você, eu percebi o quanto eu estava mais para baixo do que imaginava, porque a gente sai de casa, tudo bem, mas quando começa a falar, expor, você percebe como você estava fragilizada. Eu estava muito fragilizada. E para você, em busca de algo fragilizado, é bem mais difícil, né? Então, no início, a gente procurou entender a minha situação emocional, e aí deu algumas diretrizes de como trabalhar isso. Eu precisava melhorar isso para poder ter forças para buscar e realmente conseguir o que eu queria, né? Precisava acreditar em mim. Então, teve alguns treinamentos em função disso. Teve o entendimento da minha situação financeira, quanto tempo eu teria fôlego para trabalhar e mudaria a forma de trabalhar, e a gente entendeu isso, né?
e algumas diretrizes de como eu conseguiria voltar a ter meus contatos, a forma de procurar emprego. Então, foi todo um entendimento do que eu não sabia o que fazer, né? Como eu buscar esse emprego e tal. Então, aí, no início, você me mostrou que o procurar emprego não é caçar emprego no LinkedIn, e tem a questão da network e tudo mais. Eu realmente estava fazendo tudo errado, eu percebi que estava fazendo tudo errado, então foi aquele pânico, falei, eu não sei procurar emprego, sempre procurei dessa forma, mas eu não sei mais procurar emprego. E aí eu entendi por que tantas portas fechadas, porque eu não sabia mais o que fazer, como fazer. Eu falei, e agora, né? E aí, ao longo do treinamento, eu achei interessante a questão do network, que era algo que eu não enxergava como eu vejo hoje. O network é uma cadeia de relacionamentos, é uma ajuda mútua, mas de forma produtiva, né? Então, o primeiro desafio maior foi não só ajudar, mas pedir ajuda. Eu acho que foi uma das grandes lições. Eu sou uma pessoa que tem muita facilidade em ajudar, mas tem uma certa dificuldade em pedir ajuda. Eu acho que o pedir ajuda, para mim, foi a maior evolução. Entender que eu precisava de ajuda. Então, foi o meu primeiro passo. Então, nós fizemos alguns treinamentos e tal, e eu entendi que eu precisava trazer vivacidade à minha carteira de conhecidos, ao meu network em si. E aí, você me desafiou, falou, agora você vai aqui escrever 20 pessoas, 30 pessoas, eu quero que você exerça seu network. Eu falei, e agora? Agora lascou, não consigo. Eu falei, Reinaldo, eu não consigo. Ele falou, você consegue. Eu te desafio. Aí eu falei, eu fui para casa, pensei, no primeiro dia eu não consegui. Aí depois falei, quer saber? Eu já estou desempregada, estou fazendo treinamento, vou enfiar de cabeça, eu vou tentar, o não eu já tenho. Aí eu comecei a voltar a acreditar em que eu poderia, né? Muito engatinhando ainda, né? Daí comecei a ativar meu network, a falar com pessoas que há um tempo eu não falava, porque a gente tem isso de estar empregado, tá bem, e aí fala, vou falar com os meus amigos e esquece de toda a história profissional, pessoas que você conheceu. A gente tem esse hábito de não manter, né? E aí eu fui ele falou, vai no seu WhatsApp, vai no seu Face, vai no seu LinkedIn, vamos olhar seu LinkedIn. E aí eu fui ativando minha carteira de relacionamentos, falando com pessoas que eu não falava há 5, 10 anos. E para minha surpresa, as pessoas foram muito mais solistas do que eu imaginava. Eu imaginei, eu vou chamar as pessoas e elas vão falar, nossa, uma pessoa pedindo emprego para mim. É isso que eu imaginava, eu não queria me ver na situação pedante, né? E muito pelo contrário, minha surpresa foi pessoas que eu não falava há 5 anos. Nossa, você está desempregado, eu nem sabia. Eu vou ver se tiver algo no seu perfil, porque você tem um histórico, né, excelente profissional, trabalhei com você, gosto do seu perfil. Se tiver algo, eu vou te indicar. E começou a aparecer algumas indicações, e foi a minha surpresa, que eu não esperava. Eu esperava porta fechada em tudo. Estava desmotivado, falei, porta fechada em tudo. O retorno começou a vir, as pessoas preocupadas comigo, que não me viam há 5, 10 anos, interessadas em me ajudar, então isso me motivou. Foi aí que realmente eu abri a mente para o curso, porque eu não estava acreditando em si que eu ia conseguir, né? Engatinhando, né? Então, foi o primeiro grande desafio, que hoje eu vejo que realmente é um network e você não pode ter vergonha de pedir ajuda. Tem que saber a hora de pedir ajuda e a hora de ajudar, né? Não é uma mão de mão dupla, né? Eu lembro de você, ideia do seguinte, falando, nossa, exatamente o que você falou, olha, tá difícil, eu não vou conseguir. Você falou, não, como? Como eu vou pedir ajuda? Eu lembro disso também, você falando para ele, como? Não, tem que pedir, pô. Você está numa posição, óbvio, pé no chão, tem que ser humilde agora nesse momento e vai em frente. Sim. Não, é isso aí mesmo, não você já tem. Exatamente. Deixa eu só complementar uma coisa que eu não esqueço. Você me mandou um áudio no WhatsApp, que esse eu não vou esquecer, falando, olha, como foi puro networking, não é? Quer dizer, até então a gente duvida que isso dá certo. A gente duvida, né? Até então não aconteceu, eu duvido que vai dar certo. Você estava falando com o rapaz, conta essa história aí, ó. Você estava falando com o rapaz da oportunidade da Leroy. Pode falar isso daí. Como é que foi? Então, eu trabalhei com um rapaz na Panalpina, né, na última empresa, antes de eu ficar desempregada, e a gente teve um relacionamento bem bacana, profissional e tal. E aí foi uma das pessoas que eu ativei no meu network. Já tinha um ano que eu não falava com ele. Ativei, falei, vou meter as caras com todo mundo, enfim. E aí, falei que eu estava desempregada, em busca e tal. E aí ele me retornou, dizendo assim, olha,
eu concorri a uma vaga na Leroy para supervisor de armazém, que é o que ele fazia lá, que não era o que eu fazia, né? E assim, eu concorria lá, passei na vaga, mas passei em uma outra vaga que me interessou mais. Eu vou fazer o seguinte, vou passar o contato da pessoa para você e você vai entrar em contato com ele, dizer que eu indiquei você. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa nem me conhece. Pensei, né? Me deu um frio na barriga. Aí eu falei, quer saber? Eu já tinha uns dias de trade, umas semanas que a gente estava, um mês, acho, ou mais, né? Tá fazendo um curso com você, já estava mais confiante nesse momento, né? Eu falei, eu vou ligar. Não, eu já tenho, né? Essa frase ficou o curso inteiro na minha cabeça. Liguei para esse rapaz, nunca tinha falado com ele. Falei da indicação, que eu tinha interesse na vaga e tudo mais. E aí, na mesma hora, ele falou: então tá bom. Então amanhã tá a hora aqui para entrevista. Eu gelei, né? Eu falei: com certeza, amanhã eu estou aí. E a hora que eu desliguei, aí eu passei o áudio pro Reinaldo, porque eu não acreditei. Eu falei: não conheço a pessoa, há 5 anos não falava com meu amigo. Voltamos a nos falar, ele já me indicou para uma vaga e eu já tenho entrevista. E eu não fui, eu não me cadastrei numa vaga igual eu estava fazendo loucamente, não veio desses meios, né? Enfim, aí surgiu a oportunidade, eu fiz a entrevista. No dia ele gostou bastante do meu perfil e eu aguardei chamar novamente e aí parou. E eu continuei o treinamento com o Reinaldo. Aí o Reinaldo lembra, eu estava um dia no curso, fazendo treinamento, depois de umas 2 semanas, eu acho. E aí, de repente, meu telefone toca. Aí eu fui atender, era a gerente da Leroy me chamando para uma segunda entrevista. Eu falei, Reinaldo, não é possível, é muita coincidência, eu estou aqui. E ela me chamou, então realmente gostou do meu perfil. E não era exatamente para a área que eu buscava. Nesse momento a gente já estava entrando no mérito do que eu queria fazer, né? Mas era na área de logística, na gerente de armazém, beleza. Aí eu fui na entrevista, fiz a entrevista com a gerente, com a diretora da loja, pessoas boníssimas. Comecei a fazer entrevista, falar da minha experiência, elas falaram da vaga, enfim. E aí eu percebi que a entrevista começou a caminhar para a área de suprimentos. Eu não entendi muito, mas respondi todas as perguntas. E aí, no final, eu descobri que eu acabei concorrendo para a área de suprimentos, que era o que eu estava buscando. A área uma vaga que eu nem sabia que tinha. E existe essa vaga que eu conhecia na área de armazém, mas tinha essa vaga de suprimentos em aberta, que ela não tinha sido aberta para ninguém. E elas entenderam que o meu perfil tinha a ver com essa vaga. E aí, depois de uma semana, eu soube que eu estava contratada pela Leroy na área de suprimentos, que é a área que eu realmente estava buscando, que era nosso objetivo no curso, né, no treinamento, né, Reinaldo? E aí, Mas segura aí que você não vai falar do outro. Ainda tem uma tá bom. escada para esse, né? Tem uma escada. Vai ser Deixa eu bem te fazer... surpreendente isso aí, Reinaldo, para mim, assim. Legal. Gente, funciona. Networking funciona, não é mito, não é porra nenhuma. Desculpa a palavra aqui. Não é, cara, funciona. Você não viu que. Ó, a dica, a maior dica que eu diria que ela passou aqui: pedir ajuda. Essa é uma das maiores crenças, eu diria, do desempregado, né? E agora, o que eu falo? Vou lá pedir ajuda? Meu Deus do céu. Quem está no Carreira de Alto Impacto, agora, ó, curso Mindset de Alto Impacto, tá lá. Uma das principais crenças, né? Saiu do forno, inclusive, o curso Mindset de Alto Impacto. Tá lá, ó. Pedir ajuda, exatamente o que você acabou de falar. Né? Como converter isso, né? Tem que se colocar mais à frente, tem que fazer o negócio acontecer e tem que ir lá com a cara e com a coragem, tem que ter iniciativa, como a Deia teve. Agora, Deia, só para que daqui a pouco eu passe. Pode falar, perdão. Um ponto pequeno. A gente acha que as pessoas não vão se importar, mas esse período que eu passei, que eu busquei ajuda, eu entendi como as pessoas se importam com a gente. Você acha que as pessoas estão trabalhando, você está desempregado, você é o último ser do planeta, mas as pessoas estão preocupadas com você, elas só não sabem que você precisa de ajuda. Então, é a hora de pedir ajuda, é a hora de pedir ajuda, a hora de ajudar, é a hora de ajudar. Então, eu só queria colocar esse ponto, assim. Importante. Fantástico, é isso aí. Você está pedindo ajuda hoje, amanhã é outra pessoa que vai pedir ajuda para você. E eu tenho certeza que você vai estender a mão para a pessoa. Com certeza. Né? Porque você já passou por isso e sabe o desafio que é. Deixa eu só te fazer, antes de passar a bola para o Diego aqui, me fala uma coisa, dentro do processo, qual foi o momento que eu nem sei, eu nunca fiz essa pergunta para você, mas eu vou fazer agora. Você pensou em desistir no meio do processo? Você falou, cara, sei lá, alguma coisa passou na sua cabeça e falou, não vai dar certo, eu realmente vou pedir as contas aqui do Reinaldo e, sei lá, vou seguir minha vida. Aconteceu? Então, eu não, num momento pensei em desistir,
mas eu pensei que não ia dar certo. No início, eu não acreditei, assim, não estava acreditada até eu perceber que o network funcionou. Eu só acreditei mesmo a hora que eu percebi o retorno das pessoas, a hora que efetivamente esse meu amigo me deu um retorno que foi efetivo de uma indicação. E aí eu acordei. Eu estava indo, eu queria acreditar, mas eu estava tanto tempo desmotivada que eu falei, eu vou, ok, eu vou até o final, mas eu não, ainda não acredito. A hora que o network começou a funcionar, que eu percebi o retorno das pessoas, aí eu comecei a acreditar. Aí eu realmente exerci o treinamento. Fiz com vontade, fiz às 8 horas, fui com mais vontade. Até então eu estava executando. Quando eu passei a acreditar, eu realmente fiz com vontade mesmo. E você tocou num ponto, só para a gente fechar aqui, importante. Você viu que você falou, fui, fiz às 8 horas. Então, pessoal, às vezes está lá na porra do LinkedIn, na merda do site de vagas. Ah, espera, vem uma chuvinha de emprego aqui para mim de vagas. E não é, cara. Depende do mercado que você está, não é. Não é. Por isso que a gente falou ao longo da maratona os dois pilares. O pilar que você tem que ter o seu perfil LinkedIn bom, a gente vai falar de currículo na quinta-feira, né? Avaliação de currículo, mas você aprendeu a fazer estratégia ativa, e muito melhor do que ainda a Alessandra fez lá no passado. Muito, eu já mastiguei tudo, todos os problemas que eles tiveram, eu mastiguei para você exatamente não ter problema, e direto e reto, e você deve ter assistido a última aula que eu vou falar, quarta aula da maratona, que foi quarta-feira, aula de quarta-feira, onde eu te ensinei a fazer isso mastigado ainda. E tem muitas provas. Tá aqui, tá o Celso também. O Celso está aqui com a gente no chat. Se ele não foi embora, está aqui. O Celso é o cara que teve prova recentemente aqui, que fez parte da última turma. Então, assim, fácil, né? Toda semana. Inclusive, hoje ele falou, cara, eu preciso startar de novo lá a tática que você falou, porque deu uma paradinha aqui agora essa semana, mas semana passada eu tive entrevista. Deu uma parada essa semana e eu quero continuar. Então, eu falei, é isso aí, continua a estratégia lá, cara, de 2 horas que funciona. Mas beleza, legal. Deixa eu passar a bola para o Diego aqui. Show de bola, hein? A gente vai continuar aí, ó. Vai lá, Diegão. Você agora é o seguinte, né? E aí, cara, durante o processo, qual, no seu caso, que é um pouco diferente, né? O que aconteceu, cara? Depois da mudança, conta um pouquinho da mudança, o que foi acontecendo ao longo da sua nova caminhada, né? E bom, os desafios, enfim, os altos e baixos, fica à vontade aí para compartilhar. Ah, e antes de só passar a palavra, tem a Lisiane, ela também é Agile Coach, hein, cara? Tá aqui, ó. É isso aí. É a Agile Eu vi. Coach aqui prestigiando, ó. Ah, ela é Boa, linda. boa. Legal. Então, assim, até antes de falar um pouco desse processo, durante o processo, puxando um pouco o gancho agora no que vocês estavam falando, né? Praticamente aí as últimas oportunidades que eu tive de prestar consultoria, de trabalhar em empresas, elas foram baseadas em network, e é isso que movimenta hoje em dia, sabe? Não adianta a gente achar que você tem todas as certificações do mundo, toda a preparação, você é um cara que fala não sei quantas línguas, incrivelmente não adianta, né? Porque as pessoas hoje elas estabelecem essa relação de confiança, os gestores eles querem trazer alguém e eles sabem que a margem de erro perante a alta administração das empresas é baixa, então dependendo a ação que ele tomar ali, ele pode ser prejudicado. Então por isso que ele sempre chama pessoas através das redes já existentes dentro da empresa, até para ele ter um porto seguro e tentar garantir um pouco melhor aí a eficiência, né, a assertividade nessas contratações, e você tem que estar sempre ligado, né? Eu também não era um cara de network, e aí o Reinaldo sabe disso, o meu lado, eu sempre fui muito falante, assim, sou bem descontraído, falo, não tenho vergonha, brinco, mas eu não tinha o costume mesmo de cultivar, né? E eu também fiz todo o trabalho lá no LinkedIn, fiz todo o curso do LinkedIn, a reformulação estrutural do meu perfil. Isso daí cara, é como se fosse um botão, né? Você faz, segue, aciona, liga o botão e as coisas começam a acontecer. Então, assim, é excepcional. No meu caso, no processo de transformação, como o Reinaldo falou, quando eu acabei conhecendo ele, aliás, não sei se foi um dia depois que eu Tivemos falei a primeira duas vez. etapas aí, né? Tem que lembrar que teve 2 etapas. A etapa quando você entrou lá na anterior, e depois você teve a etapa do outro resultado que você falou agora de ligar o botão, né? Quando você ligou o botão, o negócio...
Exatamente, assim, foi meio assustador, assim, porque foi uma mudança estrutural em termos de perfil de LinkedIn, só que também foi uma mudança de mindset muito grande, assim, né? Eu sou bem, vamos dizer assim, eu sou bem disciplinado com as coisas de lição de casa, essas coisas assim, o Reinaldo sabe. Então, assim, eu procurei investir ali meu tempo o máximo que eu pude, ali não perdi uma lição que era passada porque eu queria absorver o máximo possível, né? E não era porque eu estava pagando um valor, era porque quando eu fui procurar ajuda, eu fui procurar porque eu senti que eu precisava de ajuda. Então, se eu era o maior interessado, eu tinha que me dedicar, eu tinha que ir até o fim desse processo de maneira efetiva. E aí, o que aconteceu? No meu caso, eu falei com o Reinaldo ali nos primeiros dias, estava acontecendo uma transição louca, assim, bem louca. Porque imagina, eu estava lá já trabalhando com agilidade, só que eu tinha um papel um pouco híbrido ainda entre agilidade e gestão de projetos, que aquelas empresas que estão fazendo transformação, então a alta administração ainda está conectada numa gestão tradicional, né? Então os times ali embaixo estão trabalhando em modelo ágil, mas a gente que reporta mais para o executivo, a gente precisa falar a linguagem deles, né? O antigo cronograma, deadline, e assim vai embora, né? Então, e aí eu recebi um convite para para ser o principal agente para fazer uma transformação ágil numa das maiores agências de comunicação da América Latina, né? E assim, é uma agência de comunicação, publicidade, né? Não tinha nada de TI. Então eu ia sair totalmente da minha zona de conforto. E aí eu tive aquele convite por conta do meu histórico que eu tinha com agilidade e tudo mais. E aí eu falei pro Reinaldo, a gente conversou, cara, e aí eu aceito, né? E aí eu já vi que o dono, ele respondeu direto pro dono, e o dono ele já tinha um perfil até meio que agressivo. Então, assim, foi barra, foi difícil, mas a gente conseguiu fazer um trabalho excepcional lá. E foi lá que eu comecei a pôr em prática os outros pontos que eu queria citar agora. Um dos principais pilares aí que eu vejo desse processo de transformação que a gente trabalha é do momento zero, quando a gente, através de algumas ferramentas, lá que até o apogeu, né, que o Reinaldo fala, quando a gente cria autoconhecimento, quando a gente entende que tipo de ser humano a gente é, porque a gente, na essência genética, a gente parte de alguma coisa, a gente vem com uma genética formada. Ah, o fulano é muito nervoso, o fulano é muito tímido, o outro é mais ação. Então, aí o que acontece? Do momento que foi tirada essa fotografia e eu vi o que eu era na essência, e aí no segundo momento, numa segunda camada, eu consegui ver o que eu evoluí perante minha essência, ou seja, eu saí daqui, estou aqui agora e o quanto ainda falta, aí eu comecei a entender tudo, assim, ficou muito claro para mim, né? Os gaps, eles ficaram muito claros, e aí na terceira fase, foi a fase onde eu comecei a refletir sobre, poxa, se eu tenho uma característica biológica como pessoa, um comportamento definido, cada um tem o seu. E aí eu comecei a aprender esse lance com o Reinaldo. Por que tal pessoa age de tal forma? Por que tal pessoa se comporta assim? E aí o que isso despertou em mim? Algo que eu não tinha também desenvolvido na medida que precisava, que era a empatia, né? Eu passei a ter uma forte empatia com as pessoas, né? Então, todas aquelas situações de relacionamento interpessoal que elas acabariam em conflito, né? Eu ganhei inteligência emocional para virar ao contrário esse jogo, né? Até recentemente no trabalho, hoje eu dou consultoria para um banco, está entre os 6 maiores do Brasil aí, só não vou falar o nome aqui porque o pessoal pede para eu não falar muito por conta de privacidade, mas eu estou dentro de uns 6 maiores bancos, assim, e tem 90 mil colaboradores, tá? E, assim, é extremamente complexo a gente trabalhar lá dentro. E existe um lado cultural corporativo muito forte que vem sendo carregado de anos de história. Então, recentemente, por exemplo, eu estava pensando, agora mesmo, semana passada, teve um cara que está super parceiro meu lá na área, né, que é um dos squads que eu faço coach, né? E ele tá super parceiro, me apoiando, tal, conversando comigo, Diegão, vamos lá. Em novembro, quando eu comecei a fazer a consultoria lá, ele foi o cara que foi na diretoria da comunidade reclamar, né? Ele foi o cara que falou lá, cara, não acredito, tal, não sei o quê, mas não estou gostando do trabalho, tal. Então, assim, numa situação antiga, o que a gente faz? A gente vai reagir como se a pessoa quisesse atrapalhar a nossa missão que a gente está fazendo. Eu olhei por outro lado, eu olhei assim, ele está se sentindo ameaçado,
ele tem todo um histórico nessa empresa, ele tem anos de empresa, ele está saindo da zona de conforto dele. E aí eu fiz um esforço para me aproximar cada vez mais dele, ignorei todas essas ações que ele teve. E hoje eu vivo, vamos dizer assim, profissionalmente muito melhor com isso, porque eu consigo lidar com as particularidades de cada pessoa, né? E isso é um processo de melhoria contínua, assim, não para, sabe? A cada mês, a cada período, a gente consegue olhar e falar, nossa, olha como as coisas estão mudando. Então é importante frisar que quando você cria autoconhecimento, não é um processo que você vira a chave ou que dura alguns meses com trabalho com coach. Ele é um processo que você aprende a fazer e você carrega ele pro resto da sua vida. E melhor do que isso, você ganha conhecimento para passar para as outras pessoas. Só fechando aqui, isso é o lado profissional, Diego, né? Empresa, consultoria. O lado da startup, uma coisa que foi sensacional, eu sempre falo para o Reinaldo, foi quando a gente fez o trabalho para descobrir os pontos fortes. Esse daí foi uma coisa absurda, assim, né? A gente lê um livro lá, faz um trabalho, a gente descobre nossos pontos fortes. O que acontecia? Como eu sempre tive o perfil de ação, tocar as coisas, então no grupo da startup, sempre eu puxava as ideias, eu puxava os trabalhos, eu ficava como se fosse um gerente de projetos ali interno dentro da startup. Só que aconteceu o seguinte, quando eu não conhecia sobre a particularidade e pontos fortes das pessoas, eu achava que todo mundo tinha que fazer as coisas, algumas coisas tão bem quanto eu estava fazendo, né? Então, se eu ia num cliente para falar bem do produto, eu falava bem do produto, eu cobrava para que os outros demais sócios envolvidos também falassem bem do produto, assim como eu falava, né? E eu não tinha essa consciência de que as pessoas, elas têm os pontos fortes e elas precisam o quê? Potencializar e não focar no ponto fraco. Então, automaticamente, quando eu descobri isso, eu comecei a olhar para as pessoas e falar, cara, não precisa se expor mais aqui, não. Eu faço isso, você é muito bom em relacionamento de mercado, então vai lá e arrebenta, dou toda a força para você. E aí a coisa começou a fluir de uma maneira absurda, assim, porque as pessoas começam a ficar mais felizes. Um ponto que, só para concluir, que eu descobri também, que muitas empresas, o maior erro da empresa é estabelecer um plano de carreira, de modo que ela firme o que a pessoa tem que fazer ao longo da sua carreira, e quando a pessoa não é muito boa, ela desembesta a querer pagar curso para a pessoa. Não, você não fala bem em público, eu vou te pagar 10, 20 cursos, você vai para fora do país estudar. Gente, se aquilo não está na essência da pessoa, não é um ponto forte dela, não é que ela nunca vai fazer, ela vai fazer, só que ela pode não alcançar a excelência de uma outra pessoa que tem esse ponto forte. Então, se as empresas respeitassem mais isso e potencializassem os pontos fortes das pessoas, elas teriam times incríveis, né? Então, é isso que eu defendo hoje como coach, ágil, enfim. Vamos potencializar o que a pessoa tem de bom e cada um vai fazer o seu espaço. Graças a Deus, nós não somos iguais, nós somos complementares, né? Vamos dizer assim. Excelente, cara. Só fazer uma pergunta. Você falou do LinkedIn aí só. Você ainda recebe convite? Eu tô curioso, é sério. É que o Diego deu um depoimento para mim. Cara, eu recebo Talvez convite. você tenha até visto. A minha curiosidade é o seguinte: você tá recebendo convite ainda nessa pandemia aqui, cara? Porque lá Recebi atrás você convite. tava, né? A rodo, né? Recebi E, convite obviamente, até. o novo Sim, veio por lá, né? sim, cara, eu recebo direto, assim, direto. E recebo até convite internacional, inclusive. Já tive convite para ir para fora do país também. E assim, cara, tá muito legal. Essa experiência que eu passei na agência de comunicação me levou onde eu estou hoje. Então, sem aquela experiência que eu passei ali, que foi difícil, mas foi uma experiência que agregou bastante, não seria possível. Então, é como a gente estava falando aqui até anteriormente, né? Que a Deia estava falando, a gente precisa ter coragem, né? Porque o tempo passa muito rápido, né? Se a gente ficar sentado, infeliz, esperando que um milagre aconteça, o milagre parte da gente, né? A atitude, ela parte da gente. Quando a gente quer, a gente conquista. Excelente, cara, excelente. Ó. Então, aí eu vou passar a bola para a Deia agora, que é o seguinte: a Deia falou que conseguiu lá, né, na Leroy, olha, já conseguiu o resultado. O primeiro resultado foi atingido, né? Então, todo mundo olhando, obviamente, para o resultado final. Esquece os parciais que eu comentei ao longo dessa maratona, mas tudo bem. Conseguiu, mas não tão contente assim, né, Deia? O que aconteceu? O que aconteceu? Conta para o pessoal aí.
Então, durante o treinamento, você me colocou vários desafios, né? E um deles foi: aonde você quer trabalhar? Com o que você quer trabalhar? O que te faz feliz? E aí me fez parar para pensar, né? Até então eu só queria trabalhar, né? Quando surgiu a Leroy, abriu a minha mente. Eu falei, eu consigo, né? Eu já voltei para a área de suprimentos que eu estava desacreditada que eu ia voltar. Tinha mais de 5 anos que eu não atuava na área. Na minha cabeça, eu estava desatualizada, ninguém ia se interessar pelo meu histórico de 5 anos atrás. Me atualizei em algumas coisas, enfim. Primeiro choque foi voltar para a área de suprimentos, na Leroy. E aí lá eu foquei, revi muita coisa, é o que você falou para mim, você vai começar a rever outras coisas, vai começar a voltar aos poucos para a área. Mas é lá, de repente é lá que você quer ficar, de repente não. O que você quer para a sua vida? Aí eu falei, eu vou rascunhar tudo que eu quero aqui, eu vou colocar o nome das empresas que eu almejo trabalhar. Ele falou assim, não há limites, coloca o que você quiser, não importa. Listei 10 empresas, e uma delas foi a empresa onde eu estou hoje. Coloquei lá, o objetivo é isso. E aí falou, agora você vai analisar, e teve todo um treinamento para entender como que eu poderia chegar lá. O network mantém, foca onde você está, né? Porque você já está voltando para a área, você tem que cair se que você já está conseguindo. E se não é onde você quer, vamos focar onde você quer agora, que agora te dá uma tranquilidade emocional. Na Leroy eu trouxe uma tranquilidade emocional para conseguir fazer tudo com mais qualidade, mais tranquilidade, acalmar aquilo que era a minha maior preocupação, que era voltar a ser o sustento dentro de casa, voltar a ter minha equalização financeira, né? E aí eu foquei, fiz alguns treinamentos que você me passou, de analisar as empresas que eu queria trabalhar, focar em buscar mesmo, né? E aí, por 4 meses, foram 4 meses na Leroy, né? E nesses 4 meses eu objetivei algumas empresas e essa era uma delas, que é onde eu trabalho hoje na Bombril, né? E em um belo momento surgiu a oportunidade, através de um network meu também, surgiu uma oportunidade, uma indicação, eu concorri à vaga com outras pessoas e realmente eu passei, né? Eu concorri a uma primeira vaga, essa vaga inicial eu não passei, o Reinaldo lembra, né? Continuei na Leroy e falei, eu vou entrar ou nessa ou na outra, mas a Bombril é um dos objetivos. E no segundo momento, depois de 1 mês e meio, apareceu uma outra oportunidade lá, através do meu network também, que eu mantive ativo. Eu falei, não foi dessa vez, vai ser de uma próxima. E eu objetivei, concorri a essa outra vaga, e no fim, essa segunda vaga tinha muito mais a ver com o que eu queria do que a primeira que eu concorri. Depois que eu entrei, eu percebi que eu estaria muito mais feliz onde eu estou hoje, nessa segunda oportunidade, do que na primeira em que eu entrei. E hoje eu estou lá há 2 anos e meio, faço o que eu gosto, trabalho com o que eu gosto, eu estou feliz. Foi uma fase complicada, mas foi uma fase assim, importante para amadurecer, entender várias coisas e me tornar uma pessoa melhor, né? Então, foi esse o processo, foi bem interessante e foi algo que foi acontecendo. Eu fui me empenhando, fui acreditando e as coisas foram fluindo. E eu realmente consegui entrar numa das empresas que estava na minha lista. Eu fiz a lista não acreditando, as coisas foram acontecendo. Quando entrei na Herói, comecei a abrir a minha mente, entendi que era possível, e no final eu consegui entrar em uma das 10 empresas que estava naquela minha lista, né? Então foi bem interessante, assim. É engraçado, Odeia, que é o seguinte, as pessoas realmente não acreditam. Foi igual o Anderson, não sei se ele está aqui, ele entrou na outra live de sexta-feira falando, olha, Reinaldo, alguma coisa assim, não lembro, falei até ontem sobre isso. Cara, eu não acreditava, mas aconteceu. Cara, é engraçado, por que você não acredita? Né? Tem que aparecer alguma coisa para acreditar, não é ideia? Aconteceu com E você, eu também não acreditava. Cara, você tem que acreditar. Se você não acredita, velho, quem que vai acreditar por você? Não é sim, verdade? Eu sei que tem um monte de gente torcendo para você, para dar certo, mas, cara, você é o primeiro elemento a acreditar nas coisas que você está fazendo. Eu sei que você duvida, às vezes, isso aqui é psicologia de boteco, às vezes não funciona. Não é nada, cara. Não é. Você tem que acreditar, segue o processo, o método está, tem resultado, segue firme, sem desculpas, né? O que eu mais conheço é desculpa. O problema é o trânsito, o problema é não sei o que lá, o problema é o outro que não me atende, o problema é não sei o que. Não, cara. Se você começar a dar desculpa, aí você vai cagar no mato mesmo. Desculpa eu falar isso, mas vai. Até o momento que você fala, olha, cara, depende muito de mim.
que foi o que aconteceu com ela. Foi na primeira vaga, poxa, não deu certo, ficou cabisbaixo, triste, né? A gente fica triste, né? Tem que curtir lá a fossa, né, por umas horas e depois tem que se recuperar de novo, cara. Você tem que ter uma mentalidade forte aí para se recuperar e subir de novo e arrebentar, porque tudo depende de você. Muito bem, Déia. Olha, fantástico, cara. 2 anos e meio já lá. Você viu como eu acompanho aqui essa galera? Ó? Acompanho essa galera para ver o que está acontecendo com os meus clientes. Legal, show de bola. Parabéns, hein? Que continue lá. Isso aí. Evolua. É o que eu quero. Quero continuar a evoluir lá. Excelente. Maravilha. Vai lá, Diegão. Agora é você, cara. Agora nos finalmentes aí. Botou o botão para rodar e você conta o resto. Vai lá. Não, legal, legal. Então, cara, você quer saber agora a parte, né? Quais foram os resultados, vamos agora dizer os assim. resultados, exatamente. Depois de né, com todo o processo, agora vamos lá, os resultados. Por isso que eu até brinquei, quando você apertou o botão. Legal, cara. Então, o que acontece? Uma partezinha, né? Desculpa cortar você, mas é uma partezinha, porque você falou já uma baita transformação, que isso não tem preço, né? Não, isso vai com certeza. Da jornada e não tem preço. A gente estava falando a questão aí relacionada à vontade, né? A nossa vontade e a nossa crença, né? É importante dizer que eu também, como coach em agilidade agora, né? O coach ele não faz nada por você. Aí você fala, como assim? Caramba, me chamou para essa live. Não, o coach ele vai te estimular, né? Assim como ele estimula as pessoas todos os dias, por exemplo, a buscar melhoria contínua nos processos de trabalho delas, né? A buscar novas formas de se relacionar, de se comunicar. Então a nossa missão é estabelecer um ambiente propício ali para que você possa enxergar no horizonte. E os trabalhos que são realizados nesse sentido, eles são trabalhos, e aí eu queria colocar aqui uma coisa que também é um aprendizado meu que foi muito importante, eles não são, apesar de o chamariz ser um trabalho de ordem profissional, que é quando a gente chega e fala assim, não estou bem na carreira, não estou feliz, tudo mais, eu posso dizer que o maior valor não é no profissional, é no pessoal. Porque assim, você não consegue desconectar a sua pessoa do lado profissional. Você precisa ter a sua pessoa bem com você mesmo, você precisa ter uma inteligência emocional para que o sucesso no seu trabalho seja uma consequência. Assim como o dinheiro que a gente ganha é uma consequência do nosso esforço, do nosso trabalho. Então, são consequências. Então, quando você se conhece e trabalha o seu lado emocional, como que você lida com o mundo, as coisas começam a fluir melhor na tua família, começam a fluir melhor na faculdade, em todos os aspectos. Então, isso é um ponto muito interessante para colocar. Falando do resultado, né? Eu já falei para vocês, para mim, as melhores coisas foram mesmo atreladas à questão da inteligência emocional que foi adquirida, né? Até contei agora há pouco um caso para vocês. Todas as situações que iriam terminar em algum tipo de conflito, né? Não vou dizer conflito de brigar, não, mas sabe quando fica aquela rinchinha, você tem alguém no trabalho que você tem uma rincha? Eu, graças a Deus, posso dizer que eu não tenho rixa com ninguém mais. Então, assim, já faz alguns anos. E é maravilhoso trabalhar dessa forma. Uma outra coisa é que pelo fato de você saber quais são os tipos de pessoa que existem, né, os perfis, quando você conhece alguém, você começa a ter a sabedoria de mapear e falar assim, pô, esse cara aqui é um cara desse perfil aqui. E aí você começa a lidar de maneira diferente com pessoas diferentes, né? Principalmente quem é da área de gestão, se tiver essa inteligência, vai decolar. Você não pode tratar todo mundo igual, né? As pessoas não são iguais, né? Cada um vê o mundo através de uma perspectiva. E todo mundo está certo. Se você for perguntar, cara, você acha que você está certo? O cara vai falar, eu acho que eu estou certo. Né? Aí você pergunta para o outro, e aí, você acha que você está certo? Né? É que nessa polarização que a gente vive, as opiniões políticas, religiosas. Então, todo mundo vê o mundo através da sua própria perspectiva, né? E com influências. E por último, esse bom trabalho, a gente fazer o que a gente gosta, se colocar no lugar correto, ele acaba também gerando um sentimento de pertencimento, né? Você quer pertencer aos objetivos, você quer ser importante para as pessoas, né?
E aí você começa a ver que assim, ninguém consegue, é muita utopia dizer que você faz um trabalho, que você convence todo mundo, que está tudo bem, mas às vezes você lidando com 100 pessoas, uma pessoa te encontrar, que nem já aconteceu comigo, no evento, encontrar e falar, cara, putz, eu só fui para esse caminho porque lá atrás você me falou isso, né? Assim como acontece muito com o Reinaldo, né? Eu falo para ele, um dia ele falou, acho que a gente estava conversando sobre a questão de valor de investimento, né? Aí eu falei, cara, assim, valor de investimento para fazer o trabalho é irrisório. É irrisório, porque assim, você pensando na consequência, no benefício que isso pode gerar para a sua vida como pessoa e como profissional, porque eu acredito que você não consegue descolar isso, é impossível você viver dois mundos diferentes, é muito benéfico. E assim, eu nunca liguei para essa questão, né? É sempre com foco assim, o que eu posso melhorar. E é aquela questão que a gente falou, de ter humildade, de falar assim, por mais que você seja dedicado, uma hora você vai precisar de alguém que te ajude, né, nessa parte de direcionar sua carreira, na parte de fazer uma autoavaliação, né? Então, assim, todo esse trabalho é necessário. Eu brinco, assim, eu também tinha minhas dúvidas antes, né? Eu tenho pessoas próximas de mim que antes de eu procurar falaram, não, isso daí não funciona, né? E assim, eu digo que assim, é que nem saltar de paraquedas. Não sei se vocês já saltaram, mas todo mundo tem que fazer uma vez, cara. Porque é muito louco, assim. Você tem que viver a experiência para você saber se é bom ou se não é. Nem de tudo, é claro, né? Tem coisa que não vai dar. Mas, assim, da maioria que você pode, viva, faça um trabalho com coach, entenda e gere autoconhecimento. Não pensando em conseguir o melhor emprego do mundo, né? Mas pensando em ser uma pessoa melhor. É isso, porque todo o resto é consequência, né? Todo o resto é estratégia, que nem a gente fala aí de LinkedIn, é ferramenta, é algoritmo, né? Mas você não, você é humano, você tem que ter suas atitudes e você tem que se relacionar bem para que você seja mais feliz, né? Agora é o momento de você saber o que você vai ganhar ao fazer parte desse método que eu batizei com muito carinho, chamado PES Plus, que é o seu plano de ação em 55 dias para conseguir seu novo emprego. E aqui eu não estou falando de treinamento, não vai ser mais um treinamento que você vai acumular, eu ia falar na sua prateleira, na sua estante, mas é algo virtual, lá junto com outros treinamentos que provavelmente você deve já ter adquirido e não ter feito. Aqui a minha proposta com você é diferente, é mentoria, e a gente está falando de 4 encontros aqui, 4 encontros exatamente para fazer a criação do seu plano, para você conseguir seu novo emprego em até 55 dias. Mais o que? Acesso a um portal de treinamentos que vai dar, obviamente, base, né, para quando você sair dessas sessões comigo, você ter um plano de ação, ter atividades onde você vai dar continuidade naquilo que começarmos e encaminharmos ali nesses nossos encontros, legal? Então vamos entender o que eu vou te entregar nas 4 sessões. Então na primeira sessão em grupo que a gente for fazer, a gente vai definir o seu objetivo. Então a gente vai olhar, obviamente, para aquilo que você tem de melhor e vamos potencializar alinhado com o mercado. Não vai ser aquele objetivo genérico, não vai ser aquele objetivo que está escrito na sua carteira, vai ser um objetivo de fato que o mercado sabe, que o mercado conhece. E por mais que você tenha muita experiência, não sabe nem como se posicionar, como foi o caso de um cliente meu, Celso, era gerente de projetos, gerente de tecnologia, gerente de operações, analista, em Scrum Master, ele nem sabia como se posicionar no mercado. A partir do momento que fizemos esse mesmo trabalho, ele teve resultados rápidos, tá? Então a gente vai fazer isso no primeiro encontro e você vai sair para definir o seu objetivo. Por quê? Porque no segundo encontro, quando você voltar, a gente vai falar de LinkedIn, site de vagas e currículo. Então é o momento de colocarmos a mão na massa e começarmos a lapidar bem esses instrumentos para que você feche o pilar 1. Lembra? O pilar 1, pilar passivo, que é deixar o seu perfil otimizado para ser encontrado nas buscas do LinkedIn e em site de vagas também. Perfeito? Vai sair com algumas atividades e depois você vai voltar, claro, para o terceiro encontro para a gente falar do que? Priorização dos empregadores. Você vai aprender a fazer isso, estruturar sua rede de contatos, fazer, obviamente, um networking estratégico,
onde você vai plantar a semente. Até o encontro número 2, né? Ao término do encontro número 2, você terminou o pilar passivo e agora nesse encontro 3, a gente vai fazer o pilar 2, o pilar, a estratégia ativa. Então, não tem como dar errado, é isso que eu quero dizer, não tem como, porque você está usando esses 2 pilares que são base desse nosso método aqui, do método PES Plus. Legal? E para a gente finalizar a nossa mentoria, a gente vai fazer a simulação de entrevista em grupo. E olha que eu nunca vi isso no mercado, nunca vi mesmo isso no mercado, e a gente vai fazer uma simulação em grupo para todos entenderem como que funciona o recrutador perguntando, eu vou me colocar nesse papel e eu vou fazer uma simulação online ali para você ver como que funciona e depois a gente vai fazer uma rodada de feedback com todos, ou seja, é interação por vídeo, por áudio, a gente vai se conhecer e não é mais aquele plataforma só de treinamento, onde é mais um treinamento para você acumular aí no seu roadmap de aprendizado, legal? Que mais que você vai levar além disso, né? Além da mentoria? É claro, tem uma plataforma que vai servir como uma base ali também para trazer mais consistências na hora que você sair das sessões para complementar todo aquele nosso aprendizado. Então você vai ter também acesso a uma plataforma com diversos treinamentos que eu vou falar agora para você. Primeiro treinamento que vai servir como base da sessão 1, né? Da primeiro encontro que a gente vai fazer. Treinamentos, definição de objetivo e mindset de alto impacto. Então são, obviamente, treinamentos de alto impacto, como está dizendo aqui, que é alta performance para você conseguir resultados rápidos. E mindset, obviamente, para a gente blindar a mente contra influências negativas, para você se sentir bem, né? Ao longo de todo o processo. Eu trago ali bases científicas para você fazer isso, fazer gestão de tempo, fazer gestão de agenda, porque tudo isso é muito importante nesse momento para a gente conseguir alcançar os resultados desejados. E além disso, tem o treinamento, definição de objetivo, exatamente para trazer um pouco mais de peso ali para complementar todo o aprendizado que você teve no primeiro encontro. Tranquilamente, esses 2 treinamentos no mercado, né, valeriam R$ 197. Que mais? Então, agora vamos para o encontro 2, né? Estou conectando para você entender. Então, no encontro 2 a gente vai falar de LinkedIn, currículo, site vagas. E na plataforma você vai ter acesso ao treinamento LinkedIn Platinum, que é um treinamento focado também em resultado, é um treinamento mão na massa que vai ensinar você a utilizar o LinkedIn do zero a um perfil vencedor, nem campeão, né? Porque campeão todo mundo consegue deixar esse status lá, mas um perfil vencedor que consiga receber visitas, conexões e, melhor de tudo, convites para entrevista. Além disso, né, você também vai ter acesso a estratégias de networking diretamente conectadas no LinkedIn, tá certo? Que mais? Tem o meu treinamento currículo de alto impacto, direto ao ponto, direto e reto, com template validado por milhares de recrutadores no mercado, então um template que realmente funciona, que vai trazer o resultado para você, é só seguir, basicamente copiar e colar, alterar as palavras, né, que você aprendeu ali no encontro número 2 e, obviamente, enviar o seu currículo para quem achar necessário. Esses 2 treinamentos, tranquilamente, se você for investir, eu cobraria cada um deles, na verdade, R$ 197, que é o valor de mercado, somando os 2 seriam R$ 394. Só para você entender o quanto que é valioso esse conteúdo que eu estou te passando aqui. Vamos lá, o que mais que faz parte dessa plataforma? É bastante coisa, né? Você vai ter acesso a um treinamento chamado Networking de Alto Impacto e esse treinamento ele vai servir de base para o nosso encontro número 3. Né? E você vai ter acesso a ele e vai, obviamente, ajudar a estruturar a sua rede de contatos, nem só a rede de contato profissional, mas você vai levar isso para a sua vida como um todo, porque networking é um hábito, né? E você vai aprender esse hábito tão desafiador para muitos profissionais e eu acredito muito que isso vai potencializar ao extremo, né, esse pilar 2, a estratégia ativa, para que você consiga esse novo emprego mais rápido, tá certo? Então, se a gente fosse vender ele, né, comercializar ele, eu comercializo, na verdade, ele a R$ 197, só para você ter uma ideia de qual é o valor de cada treinamento aqui separadamente. Bom, o que mais que tem acesso a essa plataforma? Você vai ter acesso ao meu treinamento
chamado Entrevista de Alto Impacto, e esse treinamento vai ajudar também a trazer uma base de como se preparar para um processo seletivo, exatamente quais são as etapas e como fazer, né, como se comportar, quais as atitudes que você vai ter ao longo de toda a etapa da entrevista. E não só isso, você também vai ter acesso aos scripts para você treinar no espelho, treinar numa câmera, como eu estou fazendo aqui. E você vai, obviamente, passar nessas entrevistas. Por quê? Porque tem ali perguntas mais realizadas pelos recrutadores. Então o script pega, estuda, né, coloca, obviamente, as suas palavras e vamos lá para a entrevista dar o show. E quanto que vale só esse treinamento no mercado? É um treinamento também que tem um custo de R$ 197, aqui para você entender. Muito bem? Bom, o que mais que você leva, então, ao fazer parte, a ser o meu mentorado? Então, além de todos esses treinamentos, as mentorias que eu falei para você, você vai levar um bônus super especial, que são as minhas lives. Todas as lives que eu fiz, foram 60 lives até agora, até esse exato momento, para te falar a verdade. Então, tem mais 60 horas só de conteúdos de live, onde você vai ter acesso aos meus scripts, ferramentas, templates, tudo que eu usei nas aulas que eu já fiz, tá certo? Que mais, Reinaldo? Eu vou deixar 2 últimas cerejas do bolo aqui para você. Tem uma funcionalidade onde a gente vai aqui, eu e meu time, nós iremos configurar para você, né, a parte de Job Hunting. O que é o Job Hunting, Reinaldo? A gente vai caçar as vagas para você, olha que legal. Então eu vou trazer vagas do mercado alinhada com a sua posição praticamente toda semana. Então se tiver uma vaga que saiu no LinkedIn, saiu nas redes sociais ali, ou saiu em qualquer rede, né, eu vou te entregar essa vaga ali para você se candidatar, a vaga fresca, obviamente. Isso eu chamo de Job Hunting. É um trabalho muito bem feito por mim, pelo meu time, e também não só isso, eu vou te ajudar a configurar esses filtros lá no seu LinkedIn para que você receba só o filé das vagas e não fique perdido olhando, puxa, para aquele monte de vaga, para aquele monte de coisas que não tem nada a ver ali para você se candidatar, pegar a vaga antiga e nem sabe se fechou não, né? Não, você vai aprender o jeito certo e a gente vai fazer tudo isso juntos. Por quê? Porque eu já vou te conhecer até então, você fazendo todo o processo, a gente vai chegar numa etapa que vai ser o momento da gente configurar isso no seu LinkedIn para você receber os alertas mais fresquinhos. E foi o que aconteceu com a minha cliente Kelly, e ela virou para mim e falou: Reinaldo, você tem que passar isso para as outras pessoas, porque a partir do momento que ela configurou corretamente os filtros lá no LinkedIn, ela começou a receber só propostas que faziam sentido. E eu vou fazer isso para você, e essa é a minha missão aqui também, eu e meu time, de entregar vagas fresquinhas. E se a gente for falar só de fazer essa atividade para você cobrar separadamente, fatalmente aí valeria R$ 997 para você conseguir, né, esse novo trabalho com os filtros certinhos, né, e vai fazer tudo parte aqui do nosso processo também. E agora é o último ponto que eu quero falar aqui, esse não tem preço, eu diria, esse não tem preço para ser colocado, que é o que? O networking em grupo. Então, como você vai fazer parte de um seleto grupo, é um grupo pequeno, eu vou falar daqui a pouco para quantas pessoas só serão, né? Quantas pessoas que eu vou mentorar para um grupo pequeno para a gente garantir a qualidade. Então, isso não tem preço. Você junto com um grupo que tem o mesmo objetivo, que quer a mesma transformação, que é esse novo emprego mais rápido. Então um ajuda o outro, quem consegue primeiro ajuda o segundo, o terceiro, e cada um vai pegando pelas mãos. E claro, com o meu acompanhamento você vai muito mais rápido. Eu sei que sozinho a gente vai até um determinado ponto, mas quando a gente está com muitas pessoas, né, ou com pessoas corretas, eu diria que tem os mesmos objetivos em comum, a gente vai mais longe. E isso não tem preço. Imagina só você fazendo parte desse grupo, desse seleto grupo, caminhando rumo ao seu objetivo. Agora vamos dar uma olhadinha o valor que você iria investir se adquirisse todos esses conteúdos que eu falei separadamente, e até mesmo para você ver o quanto que você vai ganhar aqui, né, se tornando o meu mentorado. Então vamos lá. Primeiro, só a mentoria de 4 encontros valeria R$ 2.897, né, que é o valor de mercado. Que mais? Você adquirisse os treinamentos, se eu fosse comercializar o definição de objetivo mais mindset de alto impacto, valeria R$ 197. Vai fazendo as contas aí. Mas se você fosse adquirir o meu treinamento LinkedIn Platinum mais o currículo de alto impacto, valeriam R$ 394. O treinamento Networking de alto impacto, R$ 197. E o treinamento Entrevista de alto impacto, R$ 197.
mais o meu Job Hunting, que não tem preço, as vagas fresquinhas para você, né, ajudando a você a conseguir, a potencializar essa candidatura, valeria R$ 997. Somando tudo isso, veja o valor de investimento que eu poderia cobrar facilmente, né, por essa mentoria, R$ 4.879. Mas eu acredito que esse valor, poxa, não é acessível para todo mundo. Então eu queria colocar e quero colocar essa mentoria acessível para um número de pessoas que obviamente enxergaram valor no que eu estou falando, enxergaram que pode nem só conseguir um novo emprego, que é o objetivo final, eu sei disso, mas a minha missão aqui é ajudar você a transformar a sua vida, a sua carreira, a sua profissão, realmente de fato fazer com que você trabalhe e ganhe aquilo que você acha que é justo para você. Então, como a minha missão é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir com qualidade, pode ter certeza disso, eu não vou, obviamente que você não vai investir todo esse valor. E a minha proposta aqui para você se tornar o meu mentorado, você só vai investir 12 parcelas de R$ 97. Caramba, você fala, Reinaldo, só isso? Exatamente, é só isso, porque eu quero que hoje, você comece hoje, aliás, essa transformação que tanto você gostaria de ter, que talvez por meses, semanas ou até anos você tentava ter alguma coisa parecida ou ver alguma coisa parecida e não viu nada parecido no mercado até o momento. Então esse é o momento agora de você virar a chave, né, e se tornar o meu mentorado, se tornar e fazer parte de um grupo seleto de pessoas que transformaram suas vidas, transformaram suas carreiras e conseguiram seu novo emprego através desse plano de ação que eu tenho aqui para você de 55 dias. Agora você deve estar pensando também, ou pode estar pensando, pô, R$ 97, cara, o que você faz com R$ 97 um mês, por exemplo, numa semana? A gente pode comparar que isso aqui, dentro de um mês, são R$ 3 e mais um pouquinho, aí 20 centavos, alguma coisa assim, por dia. Olha que pouco que é isso, né? Se a gente for ver, é um preço de um café, né, por dia. E melhor ainda, se a gente for ver aqui em São Paulo, pelo menos, você com R$ 97 você compra 2 pizzas, cara. Né? E eu tenho que fazer essa comparação aqui para você entender o quanto de valor você dá também para sua carreira. Porque isso é importante. Se você acha que R$ 97 por mês não vale a pena você ter todo esse investimento, ter toda essa entrega que eu estou comentando aqui, realmente eu acredito que esse método não é para você. E tudo bem também, não tem problema, você pode ir embora e, poxa, continuar a sua vida tentando sozinho. Agora sim você sabe como fazer para conseguir um novo emprego muito mais rápido que antes, né? Talvez você ficava enviando currículos e não sabia, não tinha outra forma ou não imaginava outra forma de como conseguir esse novo emprego mais rápido. Hoje você ficou sabendo, não é mesmo? Agora, você também pode falar, não, tudo bem, vou continuar enviando meus currículos lá, vou ficar continuando pendurado no site de vagas, tudo bem, não tem problema nenhum, tá certo? Agora, se tudo que eu falei aqui fez sentido para você, esse é o melhor momento de você se tornar o meu mentorado. E eu deixei um botão aqui nessa tela para você clicar, né? Você vai ser encaminhado para um checkout, para uma página de pagamento, e é um lugar de minha confiança, e você será o meu aluno. Isso será sensacional, poder te mentorar, poder te instruir ao longo de toda essa etapa, legal? E logo após você fazer parte, né, desse seleto grupo, você vai receber já um acesso ao meu portal de treinamentos, que é o PES, tá? O Plano de Ação em 55 Dias, e você logo será avisado sobre as mentorias. E como eu quero zelar a qualidade de tudo isso que eu te falei, eu vou mentorar apenas um grupo seleto, um grupo pequeno de pessoas. E esse grupo não vai ter mais do que 10 profissionais, claro, para eu e meu time mantermos a qualidade dessa entrega e manter a qualidade de que a gente vai conseguir com que essa equipe, eu chamo de equipe, dessa ou comunidade, vamos dizer assim, consiga os resultados factíveis que eu levei anos estudando para chegar nesse método, vendo com os meus próprios olhos, os meus clientes tendo esses mesmos resultados. Então, se você quiser ser um desses 10 candidatos, o dia 10 mentorados, o botão está aqui abaixo. Vai ser um prazer ter você como meu mentorado. Aí você pode falar também, cara, não tenho dinheiro para isso agora, não é meu momento, não quero investir, mas por conta do dinheiro,
E eu vou te deixar aqui bem tranquilo, você tem 7 dias de arrependimento. O que eu quero dizer com isso? Puxa, passaram 7 dias depois da sua compra e você não gostou do slide, não gostou da minha fala, não gostou da minha primeira mentoria pelo menos, eu vou te devolver todo o seu dinheiro, é só mandar um e-mail pra gente e vou te devolver sem te questionar qualquer coisa, sem ficar te ligando, sem ficar na sua orelha lá falando fica aqui, não, tudo bem, cara, se você não gostar, não tem problema, tá? Então o risco fica todo aqui nas minhas costas para você fazer parte daqui desse grupo. Talvez você fale, Reinaldo, eu não tenho tempo, esse é mais um treinamento. De novo, vou falar uma coisa, não é um treinamento, isso aqui é uma mentoria. Mas tudo bem, por mais que você fale, olha, Reinaldo, realmente eu acho que eu não tenho tempo, não estou comprometido agora. Olha, vou te dizer uma coisa, uma oportunidade como essa daqui não vai passar na sua frente de novo tão fácil assim. Então, esquece esse negócio de falar, puxa, deixa para depois eu vejo, né? Depois eu vou fazer, como todos os outros treinamentos aí que você comprou na Udemy ou qualquer outro site, é a mesma coisa. Você vai lá e não faz. Então, eu diria que esse é o melhor momento, é um método fácil de ser aplicado. Claro, vai ter os seus desafios ali, mas eu estarei como seu mentor exatamente para que quando tiver esse desafio, eu vou estar do seu lado para eliminar cada pedra do seu caminho e você chegar lá no castelo e ter o resultado que você desejaria ter. Agora você pode dizer também, será que isso vai funcionar para mim? Talvez seja novo, talvez seja velho, não importa isso, o que importa realmente, de fato, eu sei que talvez você tenha essa dúvida e foi a dúvida de dezenas de clientes meus antes de fazer parte desse método também que você está vendo agora, tinham essas dúvidas também. Mas se você olhar minha página de depoimentos, olhar esse próprio evento que você está assistindo aqui, você já viu alguns depoimentos e vai ver mais ainda depoimentos dizendo que funciona. E funciona muito se você pegar o foco, claro, tem um esforço, tem um desafio, aqui tem um método, tem um processo para você seguir, para você conseguir o resultado. Então eu diria que funciona. Agora, você quer um novo emprego em até 55 dias? Como foi o caso de vários alunos meus que conseguiram, vários mentorados que conseguiram ter esse privilégio de ter um emprego que há meses não tinha nada, não foi passe mágica, foi um método, foi um processo totalmente estruturado que eles conseguiram ter resultados que há meses não vinham tendo. Então esse é o momento agora de você fazer parte desse grupo, de ser o meu mentorado. Olha que legal, então se você gostou de tudo isso que eu te falei, puxa, clica no botão, tá aqui o botão para você fazer a sua inscrição e eu te ver logo, te conhecer logo, eu quero te ver. E eu quero reforçar aqui que apenas existem 10 vagas, apenas 10 vagas para esse pequeno grupo que eu estou montando, um grupo que com certeza terá muitos resultados, um ajudando o outro, não só eu aqui, mas o grupo se ajuda, a comunidade se ajuda, pode ter certeza que você vai estar bem amparado. Eu faço isso porque eu amo o que eu faço e isso é a minha missão de vida, poder ajudar as pessoas a se desenvolverem suas carreiras, a conseguirem um novo emprego, e esse é o meu objetivo aqui. Então, o que eu diria agora? Olha só o resultado de todos esses meus alunos, esses meus mentorados conseguiram um emprego tão rápido, né? E eu tenho certeza que você também vai conseguir, seguindo esse passo a passo, esse processo. A gente vai fazer parte de uma comunidade juntos, caminhando em direção ao seu objetivo, rumo ao seu objetivo, e pode ter certeza que vai ser transformação na certa. Bom, estamos chegando no final desse evento e eu gostaria de te perguntar uma coisa muito importante. O que você acha de conseguir um novo emprego muito mais rápido, trabalhando naquele emprego onde você gostaria de trabalhar, na empresa inclusive que você gostaria de trabalhar e ganhando nada menos do que você acha que é justo você ganhar? Eu diria que isso não tem preço, na verdade, mas tudo bem, porque a partir de agora você tem 3 decisões para tomar. Uma delas, obviamente, você vai tomar, eu tenho certeza. Então a primeira decisão é olhar para esse conteúdo e ir embora, não fazer nada e tudo bem também. A segunda opção é você, legal, Reinaldo, gostei das informações, mas o que você passou aqui eu vou tentar implementar sozinho. Eu diria que você já fez isso, provavelmente você já deve ter visto outros conteúdos, outras aulas gratuitas, né? Tudo gratuito, eu brinco até que é o catadão, né? Você vai catando um aqui, outro ali e chega no final das contas você não sabe nem de onde está vindo o resultado, porque não tem, né? Você vai juntando as coisas, mas o resultado não vem.
ou então você pode entrar na terceira opção, que eu diria que é a mais sensata para esse momento, se você ficou até aqui, de se tornar o meu mentorado, obviamente de conseguir aquele emprego que realmente você gostaria, ganhando aquilo que você sonha ganhar e obviamente trabalhando até na empresa onde você gostaria de trabalhar. Sim, é possível, eu diria que tem centenas de alunos meus que já conseguiram isso e eu quero que você consiga também os mesmos resultados que eles conseguiram. Hoje eu consegui um novo emprego, estou muito mais feliz, consegui mais que dobrar minha renda, né? E possibilidade de até triplicar ou quadruplicar até. Poxa, você continue ajudando e transformando vidas, como foi o caso que aconteceu comigo, cara. Foi notável a diferença de acessos na minha página, que praticamente quadruplicou em uma semana, e consequentemente, claro, o número de contatos, entrevistas e oportunidades em geral. E foi através do LinkedIn que eu conquistei a minha posição atual. Eu tive uma mudança de paradigma aí muito grande, né? Espero que todo mundo possa ter a oportunidade que eu tive. Indico aí totalmente o Reinaldo como profissional e a empresa dele para que vocês possam se desenvolver assim como eu consegui. Hoje eu já consegui aí praticamente 6 entrevistas, né? Atualmente eu venho recebendo convites, né? Recebo telefonemas e estou recebendo alguns convites pelo próprio LinkedIn mesmo de alguns recrutadores, né? O resultado é bem gratificante, porque eu já estou recebendo os convites, né, dos recrutadores aí. Isso para mim é muito importante. Depois da primeira otimização que você fez no seu perfil, quanto tempo você levou para receber um contato? Bom, depois da minha otimização foi questão, eu acho que um dia. Um dia, cara? Um dia da minha otimização. Meu Deus do céu. E aí, para minha surpresa, quando eu estava na segunda semana, eu já comecei a receber alguns contatos, né? E aí até falei pro Reinaldo, Reinaldo, nossa, funciona mesmo, eu nem terminei ainda a configuração no curso, o pessoal já começou a me procurar, né? A partir de 2 semanas eu recebi contato, na terceira semana eu fiz uma entrevista já, e continuei recebendo alguns contatos, não lembro se foi 3 ou 4 contatos. Depois de 1 mês ou 40 dias, se eu não me engano, eu já estava com uma oportunidade fechada. Meu objetivo era sair de onde eu estava, não estava muito legal lá, eu queria por um novo desafio. E em 45 dias eu estava começando um novo emprego, então assim, foi realmente fantástico. E como eu não desativei, até hoje a galera está me procurando. Esses dias mesmo, então em contato a Globo do Rio de Janeiro, era Rio de Janeiro e Porto Alegre. Nem cheguei a terminar a otimização, então já comecei a receber alguns convites. Eu passei a receber pelo menos 3 convites por semana, muita solicitação de conexão, de contato, né? Mas convite realmente são pelo menos 3 por semana e todos pertinentes, boas vagas, muito aderentes ao meu perfil também. Realmente fez muita diferença.